Eu nunca vi vídeo dela. Às vezes ela é uma boa contadora de história, porque, tipo assim, ela tem um canal de terror. Então eu imagino que ela deve ser uma storyteller, envolver a gente na história. Um clássico aí, né, que muitos assistiram. Nunca assisti nada da Natália. Minha esposa está me espiando pelos cantos. Agora sim! O Ben conta que a Lynn nunca foi de fazer piadinhas. Ela era uma pessoa muito séria, muito inteligente, mas também extremamente meiga e sensível. Às vezes ele até brincava que ela precisava se soltar um pouco, fazer algumas brincadeirinhas, porque ela era muito séria o tempo todo. Só que, sabe, se soltar não era muito a parada dela, não. Ela gostava de... Não gosto de brincadeira. Fofinha, mas posturada. Elegante, assim, tipo... Não vamos agir como crianças imaturas. Eu quero seriedade. Era mais esse o estilo dela. Bom, e por que o Ben conta tudo isso pra gente? Assim como eu tive que explicar pra vocês o contexto de que o meu irmão era assustadinho e não gostava de pregar peças, é importante você saber que... A Lynn também era assim. Ela não gostava de pegadinha, ela não gostava de zoação. Então, quando ela começar a agir de maneira estranha... Saibam que provavelmente não é uma brincadeira. E se fosse uma brincadeira, seria algo extremamente fora do normal, do comportamento da Lynn que ele conhece. Outra coisa, ela não curtia muito o terror. Se ela fosse uma antiga inscrita do meu canal, ela seria uma dessas pessoas que fica pedindo nos comentários: Nath, volta com as receitas de bolo, volta com os vlogs, entendeu? Os bolos vão voltar em algum momento, tá bom, gente? É que eu tô sem forno. Então tem que fazer bolo sem forno. Até pensei em fazer na Airfryer, mas acho que... Ela é a Lynn? Não, gente. Ela é a youtuber que vai ler a Creepypasta. Quando eu comprar um forno, os bolos voltam, não se preocupem. Já o Ben era muito fã do terror. E ele até consegue convencer a Lynn a assistir com ele Iluminado uma noite. Só que ele não consegue nem chegar na metade do filme, porque ela pede pra desligar. A mina tá completamente apavorada. Ela não gosta de terror. Ela não gosta de tomar susto. Não é pra ela, sabe? E aí ele diz, ela é assim e tudo bem. Enfim, a gente é diferente nesse ponto, não tem problema. Só que, pelo fato dela não gostar de sustos, não gostar de pegadinhas, é que o que ela começa a fazer fica tão bizarro. Outra coisa que o Ben menciona é que, pelo que ele saiba, nem ela e nem ninguém da sua família tem histórico de ter doenças mentais. Ele sabe que tem muita gente que consegue disfarçar se tem algum tipo de problema com sua saúde mental, mas que seria muito estranho nesses 6 anos que ele conhece a Lynn, ela não dá um indício, ele não pegar um alerta. Então ele conta que 2 meses atrás, ele estava atrasado pro trabalho, então ele saiu correndo pra cozinha, passou um café rapidinho e encheu sua garrafinha térmica. Pra ele tomar o café enquanto ele andava. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo hall de entrada em direção à porta, quando notei a Lynn me espionando na esquina do corredor à minha frente. Eu só conseguia ver os seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado. O resto do seu corpo estava escondido atrás da parede. Quase derramei meu café quando a vi. Acabei queimando meus lábios até. Nossa, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente desapareceu de vista como uma criança que foi pega. Eu ouvi ela correndo em direção à sala e, quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho, totalmente nada a ver com ela. Mas também achei meio engraçado que ela tava tentando ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e achei... Nessa hora aí... Esse já era suficiente pra mim. Se tu tá vivendo tua vida e do nada tua esposa tá ali, ó, no cantinho te olhando assim, ó, só um olhinho assim, ó, na quina da porta, com o cabelinho pendurado, igual uma doida. Eu ia ficar já assustada já. Cara, eu ia ficar assustada. Eu já ia chamar uma galera pra fazer uma oração. Caraca, tá maluco. É meio esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, a ouvi rindo. Essa descrição de que você não consegue ver uma pessoa completa porque ela está atrás de uma parede. Você só vê essa parte do rosto aqui e o cabelo caindo assim. Você vê a pessoa assim, né? Te olhando. Achei fofo. Não, galera. Não. Vocês não estão com a mesma imagem visual.
Nossa, é isso que me arrepia, entendeu? São esses momentos. Me dá um negocinho aqui atrás. Não é bonitinho assim. Bom, aí quando o Ben chegou em casa no fim do dia, né? Depois de um dia bem suado de trabalho, assim, ele já tinha até esquecido dessa brincadeirinha. Então ele nem menciona com a Aline. Eu não ia esquecer não, mas eles, tudo bem. Tipo, né, jantam, falam de outras coisas... E fica por isso mesmo. Até que, 3 dias depois, algo parecido acontece novamente. Eram 2 da manhã, o casal estava deitado na sua cama quando o Ben acorda e consciente. Então ele desce pra cozinha pra beber água. Por isso que eu deixo um copão d'água do meu lado toda noite antes de dormir. Porque eu não quero ter que descer pra cozinha, entendeu? E se por algum motivo eu acordo com fome, ou tipo a água acabou e eu tenho que descer... Eu sempre vou, assim, olhando pro chão, meio que tampando a minha visão. Aqui onde eu tô agora é ok, mas lá na casa da minha mãe, em Caxias, gente, tinha um corredor imenso na minha casa. E tipo assim, a cozinha era no final do corredor. Parece que foi feito de forma macabra mesmo. Ir lá na cozinha, passar aquele corredor de madrugada, aquilo sim. Porque eu quero passar pela sala sem olhar nada. Porque aí se também tiver alguma coisa, eu não mexo com você, você não mexe comigo, entendeu? Esse é o combinado que eu tenho com os espíritos. Eu não mexo com eles, eles não mexem comigo. Até hoje deu certo. Quer dizer, teve umas 2 vezes aí, né, que eles me atrapalharam um pouquinho, mas tirando isso, tá dando certo. Tá tudo bem, ninguém saiu machucado. Eu já vi algumas coisas. Eu não guardo rancor, tá bom? Não mas a minha tia me levou na igreja. Me deixa em paz, beleza? Ah, Nath, mas não é melhor você olhar porque se tiver alguma coisa você se protege? Gente, a melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Se faz de boba. Dica, hein? Quanto mais boba você parecer, melhor pra você. Enfim, o Ben não. Ele vai com a maior tranquilidade pra cozinha tomar o seu suquinho de laranja. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado pra tomar uma bebida. Eu estava parado na ilha da cozinha, com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando pra mim com olhos arregalados e sem piscar, sorrindo como o gato de Alice no País das Maravilhas. E aqui ele grita. Gente, aqui já pode divorciar. E não um grito irritado, puta merda, você me assustou? Não, um grito com medo. Por algum motivo, mesmo estando na presença da esposa dele, ele tava absurdamente assustado. Com o som do meu grito, Aline saiu correndo pra fora da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão, enquanto ela corria da cozinha de 4. Não. Aí, galera, aqui já é caso de sair correndo da casa. É correndo da casa. Aí é cena do Exorcista. Aquela cena do Exorcista era a que mais me perturbava. Quando eu era criança, da menina descendo, sabe? Da escada. Tudo tem limite, né? Eu não fui atrás dela, nem gritei a chamando de volta. Apenas fiquei lá, congelado, em estado de choque, me perguntando que porra possuiu pra ela fazer isso. Mais tarde na história ele conta que o som das mãos e dos pés batendo no chão assombrou ele pelos próximos dias. Então eu imaginei ela batendo com muita força e com a mão assim inclinada, os pés inclinados, fazendo assim. Peraí, você continuou os próximos dias com ela? O Ben tá se cagando, né? Então ele não gosta de admitir isso, mas já admitindo, ele demora bastante pra subir pro quarto. E quando ele sobe, a sua esposa já tá dormindo, feito um anjinho, como se nada tivesse acontecido. Não, quer ela dizer, não tá dormindo, ou ela tá fingindo que nela. tá dormindo, né? Como que a gente vai saber? Ele observa ela por alguns minutos e a sua respiração tá calma e constante, com a leveza de alguém que não faria mal aos outros, ou com a leveza de alguém que não sentiria culpa em fazer mal aos outros. Não é isso que ele pensa, tá? Foi só uma observação minha, porque obviamente o Ben sempre vai esperar o melhor da sua esposa. No dia seguinte ele desce pro café da manhã e fica esperando a Aline descer também. Porque... Isso não aconteceu. É fanfic. Porque se fosse real, esse cara não ia dormir do lado dessa mulher, mas nem ferrando. Ele tem que ser muito doido. Ele queria perguntar que porra que foi aquela. Quer dizer, eu iria perguntar que porra que foi aquela, mas o Ben, ele tenta ser todo delicado com a esposa dele e tal, porque ele ama ela, blá. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu tava me referindo. Você tava me espionando de novo.
Dali, ó, eu disse, apontando para o local do chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar Wallace e, quando mandou olhou pra R$12. A carne sudoeste se cai no prato do vegano. É foda. Você queria uma namoradinha assim? Obrigada pelos R$2. Eu só queria uma namoradinha que estivesse possuída por Satanás, mas que ficasse ali escondidinha me olhando. Um sorriso maníaco. O meu sonho. Ele guardava maluca, né? Começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta às vezes, sabia disso? Eu disse. Não. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço, carinhosamente. Você me assusta o tempo todo, então acho que a gente tá kit. Ela brincou. Nos despedimos e saímos Tem alguma coisa errada nessa história, cara. Tem alguma coisa para errada. o trabalho. Enquanto eu dirigia, fiquei pensando em como foi assustador ver ela sorrindo pra mim daquele jeito, se escondendo atrás da ilha. Pensei nos sons que suas mãos e pés faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim e a todo o meu amor por coisas relacionadas a terror. Já aviso pro meu parceiro do futuro que não é porque eu gosto de terror que você pode folgar comigo, entendeu? Folgou comigo laxante no café. Pronto. O que, pra falar real, talvez não seja tão ruim assim, né? Porque o sofrimento rola só por algumas horas e você ainda desincha no processo. Precisa aprender novas técnicas de vingança. Gente, uma coisa que vocês vão reparar é que a Lynn nunca admite o que ela tá fazendo. Ela sempre dá uma desconversada. É sempre muito estranha. Será que ela sabe o que ela está fazendo? Às vezes ela nem sabe, nem ela sabe. Ela não lembra. Às vezes ela tem outra personalidade. A personalidade Como ela doida reage dela. quando o Ben acusa ela de estar assustando ele. Parece que ela sabe e ao mesmo tempo não sabe o que ela tá fazendo. É muito esquisito. Se ela não soubesse, seria melhor, né? Como se a Lynn verdadeira perdesse controle. Essa outra personalidade dela assistiu O Exorcista e ficou com hiperfoco. Momentaneamente. E alguma outra coisa controlasse o corpo por ela. Só que pela forma como ela responde, parece que ela tem noção, mas ela também não sabe. Ai, é estranho. Reparem, então, a partir daqui, como que são as respostas dela. Laxante no café é muito bem escrito pra te incomodar. Por quê? A incerteza é sempre o maior terror, né? Comecei a vê-la me espionando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. O cara começou a normalizar, velho. E ela falou, haha, você me assusta às vezes. E ele falou, não, tudo bem. E seguiu a vida dele. E a mulher que ficava atrás da cortina, atrás do sofá, espionando. E ele seguiu. Como assim? Isso é um amor. Uma vez ela até conseguiu entrar no velho baú que era da sua avó, que fica bem ao pé da nossa cama. Eu talvez nem ia perceber que ela estava ali, se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. A tampa estava aberta apenas o suficiente para que metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi enfurecedor. Eu nem sabia o que dizer para ela. Tudo que eu pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que ela estava fazendo essa merda. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Não entendi por que ela estava agindo assim, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse desse jogo o mais rápido possível. Amiga, você é inconveniente. A primeira coisa que eu penso é termina. Termina. Eu já dei esse conselho para outras pessoas por muito menos, então esse é o meu conselho, termina. O pior é que, falando sério mesmo, eles nem têm filhos. Como você termina com uma pessoa de 6 anos? Eles podem fugir dessa situação terrível de relacionamento por causa disso. Como? Como que você explica pros outros? Ah, terminei com a minha esposa porque ela ficava me espionando. Não, mas você não tá entendendo. Ela me espionava pelos cantos da casa. Era muito assustador. Não dá. É muito fácil se assustar vivenciando essa história. Mas como que você explica pros outros sem parecer que você tá fazendo um puta de um drama? E como que era o dia a dia deles? Como que era a rotina deles entre um susto e o outro? O autor não conta. Então eu vou contar pra vocês porque eu fico imaginando dessa maneira aqui. Eles ficam vivendo sua vida normal, conversando sobre os assuntos de sempre, fofocando dos amigos, dos familiares, do trabalho. Até que em algum momento, em algum almoço, por exemplo, a conversa morre. Como é normal de acontecer, sabe? E aí o silêncio se instaura. E aquela pessoa que era sua favorita para horas como essa, aquela pessoa que te deixava confortável no silêncio,
se torna uma completa estranha. De repente, o silêncio é constrangedor. Como se não houvesse nenhuma intimidade entre vocês. Como se existisse um segredo voando no ar, deixando a atmosfera extremamente pesada. E esses silêncios se tornam insuportavelmente longos. Enfim, é assim que eu imagino que esteja sendo o dia a dia deles. Um clima muito bom, hein? O Ben conta que, eventualmente, a Lynn parou de ficar espionando ele. Ufa, chega dessa palhaçada, né? E agora? Finalmente, o ar entre o casal se torna mais leve. Os silêncios constrangedores voltam a ser confortáveis. A confiança cresce e o Ben sente que a sua casa voltou a ser um lar. Ele tá relaxado de novo, basicamente é isso. Será que o demônio saiu do corpo? Viewer da Cat mandou R$5. Estou vendo a live aqui da fresta da sua porta e tá muito legal. Não brinca não, moleque. Não brinca não. Essa história é assustadora pra mim de verdade. Agora você tornou ela ainda mais assustadora. Até que uma certa noite, eles estão sentadinhos no sofá assistindo uma série e isso aqui acontece. Credo. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha dado um fim à sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite, estávamos assistindo uma série na Netflix e eu, brincando, disse que não a tinha visto me espionando ultimamente e que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou pra mim com um pequeno sorriso e disse: talvez eu apenas tenha ficado boa nisso. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não... Não, cara. Olha isso. Gente! Era só uma dessa na minha vida. Tem uma galera aqui que quer viver um dark romance, né? Aqui no chat. Pare com essas brincadeiras gostosas. Não, gente, vocês são loucos. Consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda tava me espionando quando eu não tava olhando e simplesmente agora ele vai ficar percebi. fixado. E se sim, que merda que ela tava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela tava me olhando pelos cantos ou por trás de alguma porta. Eu ficava nervoso sempre que tava em casa e ela não tava dentro do meu campo de visão. Eu me senti estúpido e um pouco louco. Mas, depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Eu não sei vocês, mas quando ela falou... Não, olha só, eu vou dar agora um meu take aqui. Se eu fosse esse cara, até aqui na história, se eu fosse esse cara, beleza. Se ela continuar escondida, espionando e não fizer nada, deixa ela, pô. Deixa ela. Talvez eu apenas tenha ficado boa nisso. Meu cu fez... Vai ficar olhando? Fazia semanas que ele tava completamente relaxado, seguindo o dia a dia dele num conforto, sabe? Ou seja, desatento, vulnerável. E o tempo todo ela tava presente em algum lugar, observando ele. Bom, a partir de agora, a história não tem mais dias de paz. Os dias que o Ben achou que ele poderia voltar à sua vida normal, que ele poderia voltar a conviver com a mulher que ele amou por 6 anos, acabaram. Esses dias acabaram. Ai, meu Deus, e agora? Um certo dia, a Lynn sai para visitar uns amigos e o Ben aproveita para ficar horas e horas e horas jogando joguinhos no computador. Sozinho, ele podia finalmente dar uma relaxada e se entreter sem medo. Como se a Lynn sair de casa fosse o mesmo sentimento que a gente tem quando chega o fim de semana, que a gente pode só se entreter isso daí é hora do divórcio, não pensar em nada. Quando deu 9 horas da noite, ele percebeu que ele tinha passado o dia todo lá jogando, então ele falou, vou parar um pouco, já tá ardendo meus olhos, né, de tanto que eu fiquei olhando pra essa tela, e vou tomar banho. E ele vai assim, feliz, sabe, porque foi um dia bem gostoso, tipo aqueles dias que você passa o dia inteiro maratonando uma série, ou maratonando um jogo, e aí você vai tomar banho assim, tipo, caralho, eu nem vi o dia passar, sabe, esqueci que eu existia, porque a minha existência foi só esse joguinho aqui. Por volta das 9, entrei no chuveiro. Enquanto lavava o shampoo do meu cabelo, tive aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um ataque no coração. A Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso
terrível. Os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei pro lado oposto dela, contra a parede. Ela não se moveu e nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia estar boba e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura embaçada através da cortina, enquanto ela se movia para trás, em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Então o Ben fica parado lá, sem saber o que fazer. Ele não ia sair daquele banheiro nem fudendo. Então ele desliga o chuveiro, se seca, coloca sua samba canção e fica se perguntando: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vou sair? Não. Ele não tá com o celular pra pedir ajuda, ficou lá embaixo. Cara, e tipo... eu me fazia de maluco. Eu saía descendo tipo assim, normal, é só mais um dia. É só mais um dia. A minha mulher é assim mesmo, né? Ela tem essas brincadeiras deliciosas. Tem que comprar alguma coisa na rua. E aí eu ia embora. Não, tem que gritar não, tem que fingir naturalidade pra, tipo assim, enganar ela. Mesmo se ele tivesse, ele ia ligar pra polícia falando o quê? Minha esposa tava me olhando tomar banho. Meu Deus, que horror. Manda toda a tropa da polícia porque eu odeio sexo no chuveiro, socorro. Não tem muito como, né? O que ele ia dizer? Não tem muito como. Todo mundo ia achar que ele tá exagerando. Tipo assim, foda-se. E o Ben até fala, poxa, eu fiquei naquele banheiro por 1 hora. Só vocês porque podem foi achar um que eu tava homem que exagerando. ligou, mas assim... a polícia não se importou. Fica aí a crítica. Foi muito assustador. Ben, amigo, ninguém acha que você tá exagerando. A gente tá com você. 1 hora é pouco. Eu ia morar naquele banheiro. Vai embora, cara, vai embora. Eu ia pegar as toalhas que estão no armário, fazer minha Fala que ela saiu correndo de 4, igual a mina do Exorcista. caminha e viver ali. Água a gente já tem bastante, né? Na torneira, no chuveiro. E deve ser tão ruim assim jantar pasta? Me parece melhor do que sair dali. Então, estamos com você, Ben. Só que o Ben começa a ficar ansioso lá dentro. E aí ele finalmente encontra coragem pra enfrentar a situação. Sendo uma brincadeira ou não, eu não ia mais aguentar aquela merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava pelo banheiro, parando pra ouvir pela porta de 2 em 2 minutos. De repente, ouvi um som abafado. Pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, me esforçando pra ouvir o que era. Não, cara. Não consegui ouvir nada, mas imaginei a Lynn parada do outro lado da porta, rindo como se fosse engraçado. Senti uma onda de raiva. Fiquei extremamente chateado por ter ficado com medo em minha própria casa e me escondido no banheiro por 1 hora. Tudo pelo quê? Uma piada? Se fosse uma piada, era horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu gritei. Essa merda tá ficando irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de babaca. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco. Não, moleque, não! Me perguntei se realmente o ouvi. E depois, um silêncio completo. Então ele começa a gritar o nome da esposa e xingar ela. Porque ele nunca tratou ela assim antes. Ele sempre foi muito fofinho. Nossa, então ele tá imaginando que, tratando ela assim, ela vai ter uma reação. Tá me assustando mais do que a mulher também, vai gritar né? de volta. Mas nada. Total silêncio. A única coisa que ele escuta é uma gotinha d'água caindo do chuveiro. Lynn! Ele gritava. E nada. Agora era possível ouvir uma outra coisa. A sua própria respiração. Ofegante. Cada vez mais forte. Morrendo de medo, ele decide esperar mais 30 minutos antes de fazer alguma coisa. A história é boa, ela passou meia hora já. E ele reforça que 30 minutos parece pouco, mas quando você tá assustado, é uma eternidade. Aquilo era um absurdo. Ele não podia passar o resto da noite ali, preso no banheiro, com medo, dentro da sua própria casa. Então, antes de abrir a porta, ele decide que ele vai se agachar
e dá uma espiada por baixo dela, por aquele vãozinho que tem, sabe? Ele se afasta com medo de ficar tão próximo da porta e vai se agachando. Isso bem nunca se devagar, faz. em contraste com o coração dele, que tá extremamente acelerado. Ele apoia as mãos no chão, desce mais um pouco. Não! Ela vai estar ali. E olha. Nada. Ele sente um alívio. Não. Claro que é assustador não saber onde ela tá. Só que ele tava com mais medo ainda. Viu? Quebrou a expectativa. Aí, ó. O que é um storyteller? Ele vai contar a história, você vai ficar na expectativa, ele vai quebrar sua expectativa e ele vai te sacanear em outro momento. Encontrar o olhar dela. De encontrar ela ela agachada já, ali ela tá também. Dele. O fitando, como se ela soubesse que ele ia fazer isso em algum momento. Ele claramente tá traumatizado, achando que ela vai estar espiando ele onde quer que ele for olhar, né? Eu podia ver até pra fora do quarto, uma parte do corredor e o topo da escada, mas não via a Lynn. Eu não sabia se eu devia ou não ficar feliz com isso. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto da escada, mas isso nunca aconteceu. Eu me levantei, no banheiro de minha boa. mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a maçaneta com os dedos trêmulos. Estava prestes a abri-la quando ouvi um som. Um som que ainda me faz sentir náuseas quando eu penso nele. Um gemido mais alto do que antes, só que dessa vez eu conseguia dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário ao meu lado, como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espionando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei, eu estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter a sua excitação. Um gemido curto e rouco saiu de sua garganta, profundo e áspero, enviando arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma encontrei forças para abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e meu celular que estavam na mesa da sala antes de correr pro meu carro. Eu podia ouvir a sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Nem me preocupei em fechar a porta da frente. Saí dirigindo mais rápido do que permitia. É isso aí, tem que fugir. O tempo todo, seja de medo ou de frio, talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco ou menos um par de sapatos. Eu ainda tava só de samba canção e meu cabelo um pouquinho úmido do banho. Na moral, não dá pra ver um bagulho de terror com vocês assim, não. Os caras tá muito carentes, cara. Os caras tá afim da fantasma. Não dá pra ler com vocês assim. O que eu comento depois disso? O que eu tenho pra falar? Desculpa que da última vez eu fiz vocês dormirem de luz acesa e agora, nesse vídeo, eu vou fazer vocês ficarem sem tomar banho. Desculpa? Na verdade, não. Quer saber nada de desculpa. Eu não tenho medo. Você que tem que me agradecer porque eu tô te proporcionando de graça uma viagem internacional. Porque se esse vídeo performar bem, são mais brasileiros ficando sem tomar banho e você tendo a sensação de que tá em Paris. Voltando pro bem, porque eu te dei um respiro bem curtinho da história só, tá? E agora a gente vai voltar pra tensão. Então ele dirige até a casa do seu irmão Chris, que é casado com a Rebecca, e ele demora uns 40 minutos assim pra chegar. Essa era mais ou menos a distância de uma casa pra outra. Durante todo o caminho, o celular do Ben ficava tocando. E tocando. Não atende. E ele nunca parou pra ver quem era. Mas olha só, vamos lá. Até então, a gente não foi introduzido a nenhuma criatura sobrenatural. Por enquanto, é só a esposa mesmo. Mas se ela, por exemplo, teletransportasse lá no meio da estrada, por enquanto, ela só é doida. Não precisava, né? Mesmo se distanciando o máximo que ele conseguia da sua esposa, cada vez se distanciando mais, o som do celular apenas lembrava a ele que não existia distância suficiente para separar esses dois. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Ali me ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saía assim. Joguei meu telefone no painel do carro com raiva, furioso com seu jeito de desentendida. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente por eu estar vestida apenas com uma samba canção, mas me disseram que eu poderia ficar o tempo
tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que a Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu tava exagerando, deixando a minha esposa por causa de uma pegadinha, por mais estranha que fosse. Não, pô. Quer dizer, eu não encorajei ela durante entender. todos esses anos a se descontrair em vez de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Como que você explica que Será terminou que não um era casamento ela o tempo todo? que a sua esposa gostava de ficar te espionando? Como que você explica isso? E ela ainda se fazendo Casado de mandou desentendida. R$2. Eu sou casado com uma espionilda há 15 anos e estamos assistindo sua live aqui. Te garanto que é muito amor envolvido. Sua janela tem uma vista muito boa da live. Que isso, cara? Se fazendo de boba, como se nada tivesse acontecido. Parece aqueles relacionamentos abusivos que você só entende vivendo. Eu nunca vi, então eu não sei, mas eu imagino que você só entende vivendo, porque as coisas acontecem só entre quatro paredes e entre vocês dois. Não existem provas, talvez não existam nem agressões físicas para você conseguir mostrar. É simplesmente a forma como a pessoa te trata. E ninguém mais entende, porque socialmente só você tá enxergando. Eu achei esperto da parte do Ben não contar, pelo menos nesse primeiro momento, pra, sabe, o Chris e a Rebecca levarem ele a sério e verem ele como uma pessoa racional, que tá com a cabeça no lugar. Se ele contasse, talvez fossem descredibilizar tudo que ele fosse falar a partir daqui. Deu uma segurada e é isso. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava pegar no sono. Cada vez que eu fechava os olhos, vi o rosto da Lynn olhando pra mim de dentro do armário. Saber que ela esteve comigo lá dentro o tempo todo fez minha pele arrepiar. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro pra me enganar. A simples ideia de voltar pra casa me deixava ansioso. Eu me revirei de um lado pro outro, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido pra que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de pesadelos terríveis, sempre com a imagem do rosto sorridente da Lynn. Um pouquinho antes do sol nascer, o Ben acorda. O seu corpo tá inteiro dolorido, como se a tensão que ele sentiu tivesse contraído todos os seus músculos. E agora ele tava sentindo aquela dorzinha, sabe, de academia. Ele tava exausto, paralisado naquele sofá, deitado olhando pra cima, observando o teto. O avistador mandou R$2. Que tinha acontecido com a sua esposa. É essa mulher de ele não tava branco com raiva atrás mais. de você, quieta. Ele tava triste, melancólico. Minha parça. Ele só queria sua esposa de volta. Aquele jeito séria e toda marrentinha dela nunca soou tão bem. Ele só queria essa esposa de volta. Eu tava pensando em ligar pra ela e dizer Cara, tudo já isso, era. Ela foi consumida pelo mal. sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Continuei fitando o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos desviaram do teto quase por conta própria e eu olhei para a esquerda. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso escancarado. Baba escorria pelos seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que fazia bastante tempo, possivelmente a noite toda. Acho que toda essa baba escorrendo pela cara dela deixa bem óbvio que ela tava ali sorrindo pra ele por horas. Não me incomodei em gritar, embora tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu senti naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lynn, você tá louca? Que merda que é de errado com você? Vá pra casa! Eu gritei. Agora! Ela não se mexeu e sua expressão medonha também não. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão empolgada. Eu podia ouvir o Chris e sua esposa se movendo no andar de cima. Como se a Lynn pudesse ouvi-los também do lado de fora, sua cabeça se mexeu levemente na direção deles e ela começou a fechar a boca lentamente. O Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Ao me virar, vi ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando me voltei para a janela, a Lynn havia sumido. O único sinal de que ele estava ali eram as 2 marcas de baba ainda escorrendo pelo vidro. O Ben conta que a Lynn estava na janela, agindo toda esquisita, só que o Chris e a Rebecca não acreditam. Elas acham que ele sonhou com a Lynn e aí ele
inventou tudo isso. Ele viu tudo isso e acabou dando uma surtada. Inventou, e a baba sim. na janela deve ter sido algum animal. Pra não pagar de doido, ele fica quieto e não discute. Também liga pro trabalho, inventa uma desculpa e falta. Ele não tava bem da com cabeça certeza, né? pra ir trabalhar. Ele precisava Precisa de nem um dar dia testada. parado pra pensar. Depois dessa noite, depois do que a Lynn fez no banheiro e depois dessa visita dela, o relacionamento deles acabou. Não importava mais se ela prometesse que fosse mudar ou se ela fosse pedir ajuda, acabou. A confiança que ele tinha nela se foi. Ele nunca mais se sentiria seguro na presença dela. E isso deixa ele muito triste, porque foi nesse momento que ele se tocou que o seu relacionamento de 6 anos tinha chegado ao fim. Então ele pensa, bom, eu não quero mais esse casamento, mas o mínimo que eu devo a ela é a chance de se explicar. Então ele pega no celular, milhares de mensagens. Explicar. A gente pode conversar? Não, cara, olha só. O que tem pra explicar aí, caras? Não tem nada pra explicar, não. Conversa somente com os meus advogados. A mulher ficou a noite toda babando no vidro, sorrindo igual uma psicopata. Te amo. Por favor, me liga. Estou realmente preocupada. Você não pode me responder? Apenas volte pra casa. Várias mensagens nesse estilo que é absurdamente esquisito, porque nenhuma delas estão mencionando nada do que realmente aconteceu. De novo, se fazendo de desentendida. Só que o que é mais esquisito ainda é que ele nunca foi de mandar mensagem sucinta, assim, sabe? Mensagem curtinha. Ela sempre foi de mandar textão. Mesmo se ela fosse pedir pro Ben e, sei lá, comprar umas coisinhas no supermercado, mesmo assim, ela mandava uma bíblia. Eu levava ela pra uma igreja. Ela sempre mandava Essas mensagens curtinhas assim, religiosos resolvem. Com ela. Isso e mais o fato dela ficar encarando ele pela janela como se ela fosse um animal empolgado, eu vou chamar a ordem paranormal, brincando com a sua presa. Extremamente assustador. Ele passa mais uma noite na casa do irmão. Nessa noite nada acontece. Aí ele vai acordar só ao meio-dia, né? Porque tá cansadinho, coitado. E quando ele acorda, o Chris já tinha saído pro trabalho. Ele vai pra cozinha e começa a bater um papo com a Rebecca. Ela começa o assunto meio sem jeito, fala que não quer se intrometer, mas aconselha que o Ben insista no casamento, tente salvar esse relacionamento dele, sabe? Mesmo com o Ben insistindo que a Lynn tinha mudado. Ela tinha mudado completamente. Mas a Rebecca fala, não, poxa, as pessoas mudam, bem. Os anos se passam e as pessoas mudam, é normal isso. Mas a essência da Lynn tá lá. Você precisa dar uma chance pra ela. Eu tenho certeza que ela te ama e eu tenho certeza que ela tá arrasada com toda essa situação. E o Ben, que já perdeu as esperanças, duvida muito que a Lynn se importe. Não, Ben, é sério, a Rebecca diz. Eu nunca vi ela tão abalada. Eu vi no rosto dela o quão triste ela tava. Eu nunca vi com certeza. A Lynn assim. Quando que a Rebecca viu a Lynn? Ela voltou pra casa? O Ben olha pros lados. Não! Ela tava na casa agora? Será que novamente ele não percebeu a presença dela? Demorou um minuto inteiro pra que suas palavras realmente fossem absorvidas e, quando isso aconteceu, senti um pavor percorrendo minha pele. Espere, o que você quer dizer? Você viu ela? Você viu a Lynn? Eu perguntei, minha boca de repente seca. A Rebecca confirmou casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez não fosse para ela. Ela passou aqui por esta manhã, logo depois que o Chris saiu pro trabalho. Ela disse, limpando os pratos. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. A mulher tá lá na casa. Talvez ela tenha andado tudo isso a pé porque ela tá completamente fora do normal, né? Becca, o que foi que ela disse? Ela entrou na casa? Eu perguntei, o suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não precisava. Falou que era pra eu te deixar dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não,
Ai, ela parecia horrível, como se não dormisse há dias. Acho que você devia ligar pra ela. Levantei da mesa e agradeci a Rebeca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir... Já era. A Lynn, ela tem um superpoder. Ela está em qualquer lugar te observando. Você tem que abandonar essa casa imediatamente. O que fazer a seguir? Eu não queria ir pra casa, mas sentia que devia a Lynn imediatamente, você tem que ir embora. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Desesperador. Juro por Deus, eu queria matar a Rebeca nessa parte. Mas assim, querendo ou não, ela não sabe tudo aquilo que a gente sabe, né? Pra ela só tá vendo um casal que ela conviveu por muitos anos junto e sabia que se amava muito, vendo esse casal terminar. E ela não entende exatamente o motivo, mas na visão dela, essas duas pessoas se amam e precisam dar uma chance, né? Pro relacionamento acontecer. Tipo, um casamento você não termina assim. Ela tá com dó deles, ela quer que eles se acertem. Vai tomar no cu, Rebeca, você não sabe de nada. E assim, eu também entendo bem, porque é muito fácil a gente ouvir uma história e falar, mano, desapega. Tchau, entendeu? Só que eu comecei a pensar nas pessoas que eu amo. Comecei a pensar se algum familiar meu ou algum amigo meu começasse a agir dessa maneira, eu não ia conseguir simplesmente me desconectar da pessoa. Eu ia tentar ajudar ela. Dependendo da pessoa, de mim, assim. Mas até agora, pra mim, tá todo mundo agindo bem dentro da realidade, sabe? Uma coisa que me irrita no terror é quando os personagens ignoram os sinais e começam a agir de maneira estúpida. Só que, dessa vez, não é que os sinais estão sendo escrachados. Assim... Mas aqui nessa história, nada concreto ou sobrenatural. Sinceramente, a única pessoa que eu perdoaria estar nesse estado de insanidade é minha mãe. E mesmo assim eu ia chamar um pastor, um padre, uma mãe de santo, médicos. Eu ia chamar uma galera pra me ajudar. Natural aconteceu. Então é muito difícil de você tomar uma decisão se não houve nada... E decisão no que eu digo, tipo, de fugir, sabe? De tentar fugir do horror. A Lynn não machucou ninguém. Ninguém foi envenenado. Nenhum animal apareceu morto do nada. Nenhum freio de carro foi cortado. Nada. Esses normalmente são sinais que as pessoas ignoram, né? Fingem que não tá acontecendo em filmes de terror. Eu acabei de falar pra vocês que o melhor conselho era fingir que nada tava acontecendo. A melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Eu me tornei aquela pessoa que eu mais odeio. Talvez os filmes de terror estivessem certos. E a gente é muito burro mesmo. A gente e eu, né? Eu quero dizer. Enfim, eu ia embora. De desde o começo. Primeiro aconteceu. Dia. Então é muito difícil do bem não achar que exista uma solução, sabe, pra esse problema. Ele ainda quer insistir um pouquinho mais. Então o Ben liga pra pessoa que ele mais detesta nesse mundo. A sua sogra. A mãe da Lynn. Quase mesmo com ela. Aí que tá, mas eu acho que tem toda essa questão aí, né? Porque ele é um cara... Se fosse eu, como mulher, no primeiro dia eu já meti o pé, meu filho. Na mesma noite eu podia aparecer morta. Eu não posso brincar, tá ligado? Eu não posso dar chance pro erro. Na primeira espiadinha ali na frente. Que se chama Mariane. E o Ben não odeia ela, sabe? Porque, clichê odiar a sogra. Não, você sabe, o Ben é um cara gente boa. Ele não gosta dela porque a mulher é grossa, é fria, arrogante. Ele não precisa ficar se explicando muito, a gente vai ouvir ela falando e vocês vão entender. Durante todo o relacionamento do Ben e da Lynn, ele conseguiu escapar de ver ela. Até porque ela também não fazia questão de ver ele. Mas agora não tinha jeito, né? Ia ter que ligar pra ela. Sim. Você abandonaria o Leon por conta de uma espiadinha? Caraca, agora você me fez me questionar, né? Talvez eu deixaria na primeira situação. Ele eu perdoaria primeiro. Ela atendeu, já parecendo irritada. O segundo não. Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto pra conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. É o amor, gente. Sou romântica. Cheques, as provações. Um momento pra você. O que foi, Benjamin? É sobre a Lynn. Ela tá agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia do que poderia... Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil de seguir sua linha de raciocínio com você divagando assim, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali, com seu suéter fino e sua calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa.
Eu quis mostrar só o comecinho da conversa, só pra vocês entenderem qual que é a pinta dessa velha. Enfim, ele diz que ele tá preocupado com as... Essa é a sogra? Ah, não, é uma história em que a sogra é malvada. Da Lin. Pergunta se ela já agiu dessa maneira estranha antes, e a sogra não quer nem saber. Não. Ela tenta desligar. Ela não consegue, porque o Ben insiste, né? Tô preocupado com a sua filha. A saúde da sua filha não tá bem. Ela pode estar se colocando em perigo. Aí a sogra, pelo assim, amor de Deus, minha me filha. joga alguma luz. E a mulher, foda-se, não é problema meu. Procure a ajuda de um profissional. E o Ben insiste. A mulher odeia a própria filha. E ela, Ben, procure a ajuda de um profissional. E desliga. Obviamente, ele sai bem frustrado dessa conversa até que ele se toca. Ela insistiu muito nessa frase. Procure a ajuda de um profissional. Ela falou com uma certa urgência. Até o tom dela era tipo, meu Deus do céu, procure a ajuda de um profissional. Ela falou sério, mas esse era o tom, entendeu? E se ela não estivesse se referindo a profissionais médicos, mas a outro tipo de profissional? Fica aí, né? Essa dúvida na cabeça dele. Mas ué, a menina já era assombrada desde pequena? pode ser que ele também estivesse tentando encontrar significado em qualquer... E aí, chat? E aí, vamos supor... Agora a gente tem uma outra questão, ó. Vamos supor que, de fato, ela já tenha sido possuída. E essa é uma parada que acontece com ela, entendeu? A cada tempos em tempos tem esse demônio que gosta de... que persegue ela, entendeu? E aí, às vezes, esse demônio vai encarnar nela e ela fica aí por algum tempo endemoniada. Mas aí os caras fazem um exorcismo, entendeu? Colocam os selos no Sukuna de novo e fica, tipo assim, uns 5 anos de boa. Mas você sabe ali que de tempos em tempos a sua mulher, ela vai ficar possuída pelo diabo. E aí? Dá pra perdoar? Às vezes esse é o caso. Coisa porque ele tá desesperado. Então ele decide pegar o Chris, pegar a Rebecca, colocar eles assim no sofá e contar tudo. É e crônico. Por incrível que pareça, eles acreditam. Assim, eles acham que ele está, né, sendo um pouco dramático, de estar com todo esse medo, mas eles acreditam. A Rebecca até sugere, será que ela não tá, tipo, se sentindo meio da zoeirinha, assim, quer fazer uma pegadinha, tipo, vídeo pro YouTube? Às vezes ela quer fazer um vídeo pro YouTube. Não, ela foi bem longe. Falar nada, né? A Rebecca não existe, a Rebecca não existe. Hoje vai ser Ela Então, era Chris só uma fala pro personagem Ben, pra irritar. não vamos fazer nada precipitado, não vamos falar com a polícia ainda, que eu não sei nem Ritual da lua de sangue. que falar pra polícia, vou ser sincera, mas ele fala, não vamos fazer isso. Amanhã, no dia seguinte, de manhãzinha, a gente vai pra casa de vocês sem a Rebecca, e aí nós dois conversamos com a Lin, tentamos entender, né, o que tá acontecendo e tentar entender também qual caminho eles devem seguir a partir daqui, né? Como que eles vão poder ajudar a Lin. E é exatamente isso que eles fazem. Quando eles chegam e olham a entrada da casa, a porta da frente tá entreaberta. O Ben encara já tá louca aquele vão, esperando encontrar o olhar da Lin, olhando de volta pra ele. Mas nada. Dali de fora não dava pra ver ninguém. E aí eles entram. Enquanto que o Ben entra tenso, o Chris tá tão relaxado que ele até coloca as mãos no bolso. Ela mudou de roupa, galera. Ele entra assim, ó, como se ele estivesse passeando no shopping. Por mais que ele não tenha passado pelas mesmas coisas que o Ben, a porta da frente estava aberta. Já tinha que ter, sabe, acionado um alerta aí pra ele. Mas ok. Assim que eles entram, um cheiro horroroso chega no nariz dos dois. E o Chris até pergunta... Eu tô aqui assistindo essa menina e eu tô pensando, cara, ela daria uma ótima mestre de RPG, né, caras? Quer dizer, não sei se ela quer, mas olha, ela daria uma ótima mestre de RPG. Ela é muito boa, ela é uma boa storyteller, né? Faz quanto tempo que vocês não fazem faxina nesse lugar? Eles também reparam convidar que ela, a vai casa jogar na minha mesa de vampiro. E todas as cortinas fechadas. Nem parece que o Ben saiu por 3-4 dias. Parece que aquela casa tá abandonada há muito tempo. Nesse pouquíssimo tempo que ele ficou fora, a casa já se deteriorou completamente. Os dois vasculham por todo o primeiro andar, gritando pelo nome da Lin, faz sentido. mas ela não responde. O Ben procura até debaixo de sofá. E o Chris olha e fica... Obviamente, a sua esposa não vai estar enfiada debaixo do sofá, né? E o Ben... Eu só penso em RPG, né? Cala a boca, eu tô muito RPGista. Você não sabe de nada. Subindo as escadas, os pés do Ben pisam em alguma coisa. Barulho de vidro. Ele olha pra baixo
Vários cacos. Eram pedaços de porta-retrato que estavam no chão. A moldura do porta-retrato estava torta, todo o vidro removido. Olhei pra foto. Um nó se formou na minha garganta. Tínhamos tirado essa foto logo após sair da igreja, após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei pro lindo rosto da Lynn. Nunca sonhei que o rosto dela seria motivo de terror pra mim. Eu não sei se eu choro e torço por esse casal, Triste. ou se eu fico... Caralho, ela quebrou a foto de vocês, meu filho. Eu acho que você ela tá revoltada. Perigo, hein? Vaza daí. Mas ele tá lá pra encontrar ela, né? Então ele continua procurando. Isso se ela estiver na casa. Quem disse que ela não saiu? Ou talvez ela realmente esteja na casa e só tenha ficado ainda melhor em se esconder. Então o Ben sobem, né, pro andar de cima, entram na suíte pra procurar ela... E o Ben olha pro banheiro. Lembrando do que ele passou ali, o Ben dá uma travadinha. E o Chris até pergunta, quer que eu vá? Aí o Ben, não, pode deixar, eu vou. Só me dá um minutinho aqui. Até os caras tá com medo. Tá, bora. Então ele entra no banheiro, olha pro armário. Abre a porta, nada. Fecha. Aí ele vai pro chuveiro, puxa a cortina... Nada. No banheiro ela não tá. Eu não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não pega umas sopas e a gente tenta de novo amanhã ou algo assim? O Chris disse. Balancei a cabeça e fui pro nosso quarto. Coloquei algumas sopas e uma... Cara, eu quero me envolver no terror, mas o cara comenta assim, vocês tudo querendo que o cara se divorcie. O cara tá vivendo um amor pleno, cara. A mulher só tem olhos pra ele. Não dá, gente. Eu fico triste. Eu estou numa situação muito triste, cara. Mochila. Quando eu verifiquei dentro do nosso armário, me reparei com a origem do cheiro e engasguei. O Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do seu rosto. Ele teve que ficar perto da escada pra fugir da visão e do cheiro. Olhei pra baixo em estado de choque para o que havia dentro do armário. Havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente separados em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu. Estremeci com esse pensamento. Que porra é essa? Cara, eu pensei que eu tava mal com vício em sapatos da Becca. Mas puta merda, Não, sua esposa essa tá piada aqui não dá. colecionando olhos. O Chris disse, segurando o vômito. Bem, eu acho que devíamos ir embora. Ele chamou do Me deu um corredor. roteiro Tô ficando de enjoada. comédia do O nada. que comentar, né? O que eu comento? O que eu posso comentar? Aqui temos a evidência de perigo concreto, que eu falei que tava faltando. Antes já... Não, agora ela é imperdoável, porque, tipo assim, ela matou os bichinhos, cara. Arrancou os olhos dos bichos. Tava cara, esquisito, não dá né? não. Mas aqui não é mais uma brincadeirinha, não é mais Não. uma pegadinha sem graça. Ela está Não sendo é. violenta com animais. Eu não sei se Ela ela tá. chegou a matar eles, a gente não sabe. porra. Mas só dela ter arrancado o olho, nem que Nossa. seja de corpo morto... Mano, divórcio é pouco, né? Vai e denuncia ela, pelo amor de Deus. Ela é uma Não pessoa tem justificativa. extremamente perigosa. Eles têm que sair correndo dali e ir direto pra polícia. Mas não é isso que eles fazem, né? Os dois conversam mais um pouco, completamente aterrorizados. E eles chegam na conclusão de que ela não precisa mais de ajuda médica. Ela tá provavelmente Agora tem precisando de um problema. exorcismo. Agora e aí se o Chris divorcia. fala, viu? Vamos sair logo daqui que eu não tô aguentando mais esse... cheiro. E ver alguma coisa. O Ben nem precisa perguntar o que é. Ele sente. Ele já teve aquela sensação antes de estar sendo observado. Alguém estava me observando e eu não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos lentamente examinando o quarto. Jesus, eu sussurrei quando finalmente vi o que tínhamos deixado passar. Debaixo da cama, encolhida de lado, observando-nos com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela manteve as mãos juntas logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi aterrorizante para dizer o mínimo. Seus olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para eu correr, mas eu me forcei a ficar. Esta é minha Aí é esposa. paia. Não importa o quão distorcida da minha linha ela estava. Ela ainda era a mulher com quem eu casei. Eu tinha que Não! ajudá-la. Lynn, Não! eu disse suavemente. Ela não respondeu.
mas sua cabeça balançou pra frente e pra trás em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Amor, eu só quero ajudar, tá bom? Você pode me deixar fazer isso? Perguntei. Eu dei um único passo à frente, me aproximando dela como uma espécie de animal perigoso. Lynn, eu te amo, eu disse suavemente, dando outro passo pra frente. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram ainda maiores. Então ele se agacha, ainda longe dela, e vê sangue. Ela estava coberta de sangue. Ele pergunta se ela tá ferida, por que ela tá sangrando? E ela não diz nada, ela sorri, como se aquela preocupação fosse divertida para ela. E aí ele começou a se aproximar dela, e quanto mais perto ele chegava, mais aquele cheiro horroroso infestava o seu nariz. O tempo todo, esse fedor nojento que eles sentiam pela casa toda estava vindo dela. Ele começou a sentir vontade de recuar, e não só de medo, mas também de não. Vai matar ela que nem Jon Snow com Daenerys, exatamente. O mesmo plot de Game of Thrones. Finalmente, ele chega perto o suficiente pra ver que o sangue tá escorrendo dos dedos dela. Meu Deus, Lynn, você tá sangrando, eu disse. Instintivamente estendi a mão pra pegar nela, mas antes que pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu o meu braço e eu caí de bunda. Meu braço rasgou e eu pude ver sangue escorrendo no carpete. Olhei pra ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você tá bem? Que era um caco de vidro, arma. Atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei pra ele, embalando meu braço contra o peito. Quando me virei pra encarar a Lynn, vi que o seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando pra mim. E ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos fixos no Chris. Da mesma forma que um leão faminto olharia para uma zebra. Sua boca ainda estava aberta, mas estava contraída em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor. A mulher já tá ficando violenta. Ela não tava antes não, né? É porque caco de vidro não assusta ninguém. Ela tinha que estar com uma escopeta. Com medo de tirar os olhos dela. Você tá sangrando? O Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris, corre, vai. Eu leve, né? Mas ele devia estar com muito medo de se mover, porque um segundo depois eu já sentia as minhas costas batendo nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. A Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso, o sangue escorrendo pelos seus dedos e caindo no chão. Então o tapado do Chris pergunta assustado: Lynn, você tá brincando de esconde-esconde com a gente? É de esconde-esconde que ela tá brincando com vocês. Então ele começa a rezar, provavelmente, né, se tocando da gravidade da situação. E o Ben, vaza, Chris, vaza, vai. Tipo, o problema é do Ben, não é do Chris. Então ele fica com medo pelo irmão e fala: vaza, pode deixar que eu lido com esse monstro aí. Felizmente o Chris obedece, nem tenta insistir de ficar e ajudar o Ben, ele só fala beleza e sai correndo. Já o Ben continua tentando. Do lugar do Chris, ele não tinha nada a ver com a história, cara. Ele só foi ali ajudar. A mulher tava colecionando óleos, toda psicopática, não? Ele quer ajudar a sua esposa. Que ela é sua esposa, ele tem que ajudar ela tá sangrando. Esposa o quê, filho? Já está divorciado, já. Gente? Eu só quero ajudar, eu disse, Separamos. segurando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez, enquanto ela lentamente levantava o caco de vidro, segurando na sua frente. Não, então ela começou a correr na minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Assim que cheguei à porta da frente, senti ela pular nas minhas costas, envolvendo seus braços no meu pescoço. A boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles sons terríveis de soluços de perto. Eu a sacudi de cima de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor fortíssima nas costas, mas ignorei isso e abri a porta da frente o mais rápido possível e fugi pro carro. O Chris estava no jardim da frente falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri pro meu carro e entrei. O Chris entendeu a deixa e me seguiu, ainda na linha com o 90. Meti bala e dirigi. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós.
mas não vi nada, como se ela nem tivesse saído da casa. Fui direto pro Ela vai embora e vai te perseguir pra sempre. E 3 nas costas. A polícia nos fez muitas perguntas e voltou pra casa pra fazer uma busca, mas é claro que vacilou, deixou uma maluca solta. A polícia nunca vai achar ela, mas você vai ficar a vida inteira achando que ela tá atrás de você. Ellen não estava mais lá. Claramente a brincadeirinha de espiar era apenas um aquecimento do que estava por vir. Se você acha que a história acaba por aqui, calma, que o relato continua só mais um pouquinho. Os policiais aconselham que o Ben fique na casa de algum familiar ou de algum amigo e não entre em contato com a Lynn. E que agora que ela cometeu um crime, que ela pulou em cima dele, né, e cortou ele, vai rolar uma investigação criminal e a polícia tá atrás dela. Agora, será que encontram a Lynn antes dela encontrar o Ben? O Ben sabia que ele coloca outras pessoas em risco se ele ficar com elas. Ele precisa ficar sozinho, porque é perigoso demais. Então virou um cima, pô, cara. O cara agora, tipo assim, não, eu tenho uma namorada fantasma, possuída por demônio que ela me persegue. Por isso agora eu vou virar um lobo solitário. Eu não poderei ficar com ninguém, afinal de contas, eu irei colocando a vida dessa pessoa em risco. Eu serei para sempre solteiro. Do Chris e da Rebecca e sai dirigindo. Ele passa 4 horas na estrada até encontrar um motel. Agora. Ele pega um quarto, se tranca lá dentro e começa a escrever esse post que a gente tá lendo. Pensei que talvez a polícia fosse encontrar, que talvez ela conseguisse ajuda que tanto ele vai morrer. Mas agora ele vai morrer no pós-créditos. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar esse texto imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. E assim acaba a nossa história. Eu não preciso contar pra você o que eu imagino que aconteceu. Provavelmente a gente imaginou a mesma coisa, né? E agora o que eu me pergunto é... tem certeza que você não tá sendo observado? Grande reflexão. Depois desse vídeo, eu irei fazer um boletim de ocorrência contra todos os meus stalkers, tá? Que eu sei o nome. Estejam avisados que pedirei uma ordem de restrição. Todos estarão na lista da Polícia Civil. Todos os stalkers. Civil de alerta! Caraca! Essa história foi boa. Gostei. Ótimo vídeo. Natália Greco, você está convidada para jogar Vampiro à Máscara ou algum outro RPG de terror aí comigo.